Bem-vindo à Biblioteca Literária, onde cada audiolivro é uma nova aventura para seus ouvidos e sua imaginação. Prepare-se para mergulhar em histórias fascinantes e explorar mundos incríveis, sem sair do lugar. Fiquem agora com o livro Castelo Animado da autora Diana Vinnie Jones, editora Galera. Boa leitura! Capítulo 20. No qual Sophie encontra outras dificuldades em deixar o castão. O dia do solstício de verão amanheceu. Mais ou menos no mesmo instante, Ou atravessou a porta com tal estrondo que Sophie se fechou em seu cubículo, convencida de que a bruxa estava em seus calcanhares. Eles me têm tão alta conta que sempre jogam sem mim. Bradou Ou. Sophie se deu conta de que ele estava apenas tentando cantar a canção da caçarola de Calcifer e voltou a se deitar. No mesmo instante, Ou caiu sobre a cadeira e prendeu o pé no banquinho, fazendo-o voar pela sala. Em seguida, tentou subir ao andar de cima pelo armário de vassouras, e depois pelo quintal. Isso o deixou um tanto confuso, mas, finalmente, ele descobriu os degraus, com exceção do primeiro, e desabou neles, de cara. O castelo todo tremeu. Algum problema? Perguntou Sophie. Reunião do clube de rugby, respondeu Ou, com uma estúpida dignidade. Não sabia que eu costumava voar nos jogos pela minha universidade, senhora bisbilhoteira? Se estava tentando voar, deve ter esquecido como se faz, disse Sophie. Eu nasci para visões estranhas, retrucou Ou, para coisas invisíveis, e estava a caminho da minha cama quando você me interrompeu. Sei para onde foram todos os anos passados e quem fendeu o pé do diabo. Vá para a cama, seu tolo, disse Calcifer, sonolento. Você está bêbado. Quem, eu? Disse Ou. Garanto a vocês, meus amigos, que estou totalmente sóbrio. Ele se ergueu e subiu a escada, vacilando, apoiando-se na parede, como se pensasse que ela fugiria dele se não mantivesse o contato com ela. A porta do quarto escapou dele. Que mentira! Disse Ou enquanto ia de encontro à parede. Minha ilustre desonestidade será a minha salvação. Ele foi contra a parede diversas outras vezes em diversos lugares diferentes, antes de descobrir a porta do quarto e atravessá-la. Sophie ouviu cair e dizer que a cama estava se desviando dele. Ele é impossível! Exclamou Sophie, e decidiu ir embora de uma vez. Infelizmente, o barulho que Ou fez acordou Michael e Percival, que dormia no chão do quarto de Michael. Este desceu dizendo que, já que estavam todos totalmente despertos, podiam muito bem sair e colher as flores para as guirlandas do solstício de verão enquanto o dia ainda estava fresco. Sophie não lamentou ir ao local das flores uma última vez. Havia uma névoa morna e esbranquiçada, cheia de aromas e cores semi-ocultas. Sophie acompanhou-os testando a terra fofa com a bengala, escutando os trinados e chiureios dos milhares de pássaros e sentindo-se realmente triste. Acariciou um lírio acetinado e úmido, e tocou com o dedo uma das ásperas flores púrpura com estames longos e cobertos de pó. Olhou para trás, para o castelo alto e negro que se erguia da névoa atrás deles, e suspirou. Ele melhorou isso muito, comentou Percival enquanto arrumava uma braçada de hibiscos no balde flutuante de Michael. Quem? Perguntou Michael. Ou, respondeu Percival. Antes, havia apenas alguns arbustos, e eram bem pequenos e secos. Você se lembra de ter estado aqui antes? Indagou Michael, animado. Ele não havia desistido da ideia de que Percival podia ser o príncipe Jastin. Acho que estive aqui com a bruxa, disse Percival, em dúvida. Colheram 2 baldes de flores. Sophie percebeu que, quando entraram da segunda vez, Michael virou a maçaneta da porta diversas vezes. Aquilo devia ter algo a ver com manter a bruxa de fora. Depois, é claro, havia as guirlandas do solstício para fazer, tarefa que demorou muito. Sophie tinha pensado em deixar que Michael e Percival fizessem isso, mas Michael estava ocupado demais fazendo perguntas maquiavélicas a Percival, que estava lento demais no trabalho. Sophie sabia o que estava deixando Michael animado. Havia uma atitude diferente em Percival, como se ele esperasse que algo acontecesse logo. Isso fazia Sophie se perguntar o quanto ele ainda estaria sob o poder da bruxa. Ela teve de fazer a maioria das guirlandas.
Qualquer ideia que pudesse ter tido sobre ficar e ajudar ou contra a bruxa desapareceu. Ou, que poderia ter feito todas as guirlandas só com um aceno de mão, roncava agora tão alto que ela podia ouvi-lo da loja. Levaram tanto tempo fazendo as guirlandas que na hora de abrir a loja ainda não haviam terminado. Michael trouxe-lhes pão e mel, e comeram enquanto atendiam o primeiro e intenso fluxo de clientes. Embora o solstício de verão, à maneira dos feriados, tenha sido um dia cinzento e frio em Market Shipping, metade da cidade, todos vestidos com suas melhores roupas, foi comprar flores e guirlandas para o festival. Havia a costumeira multidão acotovelando-se na rua. Tantas pessoas foram à loja que somente perto do meio-dia Sophie finalmente subiu as escadas e atravessou o armário das vassouras. Eles tinham recebido tanto dinheiro, pensou Sophie, enquanto ia de um lado para o outro, embrulhando um pouco de comida e suas velhas roupas numa trouxa, que o cofre que Michael mantinha sob a lareira seria multiplicado por 10. Veio falar comigo? Perguntou Calcifer. Daqui a pouco, respondeu Sophie, cruzando o aposento com a trouxa nas costas. Não queria que Calcifer levantasse objeções por causa daquele contrato. Ela estendeu a mão para soltar a bengala da cadeira, e alguém bateu à porta. Sophie deteve-se, a mão esticada, olhando inquisitivamente para Calcifer. É a porta da mansão, disse Calcifer. Carne e osso, inofensivo. A batida soou novamente. Isso sempre acontece quando tento sair, pensou Sophie. Girou a maçaneta com o laranja para baixo e abriu a porta. Havia uma carruagem na entrada, além das estátuas, puxada por um par de bons cavalos. Sophie podia vê-la por trás do contorno do enorme criado que havia batido à porta. A senhora Sachiverell Smith veio visitar os novos ocupantes, disse o criado. Que esquisito, pensou Sophie. Era o resultado da pintura e das cortinas novas de OU. Não estamos, começou Sophie. Mas a senhora Sachiverell Smith afastou o criado para o lado e entrou. Espere na carruagem, Theobald, ordenou ela, ao passar flutuando por Sophie, fechando a sombrinha. Aquela era Fanny, parecendo extremamente próspera em seda cor de creme. Usava um chapéu também de seda creme bordado com rosas, do qual Sophie se recordava muito bem. E lembrava o que tinha dito aquele chapéu enquanto bordava: você vai ter de se casar por dinheiro. E, pela aparência de Fanny, estava claro que ela assim o fizera. Oh, Deus! Disse Fanny, olhando ao redor. Deve haver algum engano. Estes são os aposentos dos serviçais. Bom, ainda não nos mudamos de fato, madame, disse Sophie, e imaginou como Fanny se sentiria se soubesse que a velha chapelaria ficava bem atrás do armário de vassouras. Fanny virou-se e olhou boquiaberta para Sophie. Sophie! Exclamou. Oh, graças a Deus, menina, o que houve com você? Parece ter 90 anos. Está doente? E, para a surpresa de Sophie, Fanny deixou o chapéu, a sombrinha e toda a pose de lado, abraçou Sophie e começou a chorar. Ah, eu não sabia o que tinha acontecido com você. Soluçou. Procurei Marta e mandei recado para Letty, e nenhuma nem outra sabia. Elas trocaram de lugar, as tolas, você sabia? Mas ninguém sabia nada sobre você. Ofereci uma recompensa. E eis você aqui, trabalhando como empregada, quando poderia estava vivendo no luxo, no alto da colina, comigo e o Sr. Smith. Sophie percebeu que estava chorando também. Rapidamente, ela pousou a trouxa e conduziu Fanny à cadeira. Ela puxou o banquinho e sentou-se ao lado de Fanny, segurando-lhe a mão. A essa altura estavam ambas rindo e chorando ao mesmo tempo. Estavam felicíssimas por se reverem. É uma longa história, disse Sophie depois de Fanny perguntar-lhe 6 vezes o que se passará com ela. Quando me olhei no espelho e me vi assim, foi um choque tão grande que perdi o rumo. Excesso de trabalho. Disse Fanny, angustiada. Como me culpei. Na verdade, não, retrucou Sophie. E não se preocupe, o mago OU me acolheu. O mago OU! Exclamou Fanny. Aquele homem diabólico. Ele fez isso com você? Onde está ele? Deixe-o comigo.
Ela agarrou a sombrinha e sua atitude tornou-se tão beligerante que Sophie teve de segurá-la. Sophie nem queria imaginar como Ou reagiria se Fanny o acordasse cutucando-o com a sombrinha. Não, não. Disse ela. Ou tem sido muito bom para mim. E era verdade, Sophie se deu conta. Ou mostrava sua bondade de maneira um tanto estranha, mas, considerando tudo o que Sophie havia feito para aborrecê-lo, ele tinha sido muito bondoso com ela realmente. Mas dizem que ele devora as mulheres vivas. Disse Fanny, ainda lutando para levantar-se. Sophie segurou a agitada sombrinha. Não é verdade, reagiu ela. Ouça. Ele nada tem de diabólico. Nisso, um som sibilante veio da lareira, de onde Calcifer observava com interesse. Nada mesmo. Disse Sophie, tanto para Fanny como para Calcifer. O tempo todo em que estive aqui, nunca ouvi preparar um só encanto maligno. O que também era verdade, ela sabia. Então, tenho de acreditar em você, disse Fanny, relaxando, embora esteja certa de que se trata de obra sua, se ele está regenerado. Você sempre teve um jeito especial, Sophie. Conseguia dominar os ataques de raiva de Marta, quando eu me via totalmente sem ação. E eu sempre disse que era graças a você que Letty fazia o que queria apenas metade do tempo, em vez de o tempo todo. Mas você devia ter me contado onde estava, minha querida. Sophie sabia que sim. Ela assumirá por completo a opinião de Marta sobre Fanny, quando devia conhecê-la melhor. Sentiu-se envergonhada. Fanny mal podia esperar para contar a Sophie sobre o Sr. Sachiverell Smith. Lançou-se num longo e entusiasmado relato sobre como o conhecera na mesma semana em que Sophie partirá, e que se casara com ele antes que a semana chegasse ao fim. Sophie a observava enquanto ela falava. O fato de estar velha dava-lhe uma visão inteiramente diferente de Fanny. Ela era uma mulher ainda jovem e bela e, tanto quanto Sophie, tinha achado a chapelaria entediante. Mas ficará lá e der o melhor de si, não só na loja, mas também em relação às 3 meninas, até a morte do Sr. Ater. Então, de repente teve medo de ficar exatamente como Sophie, velha, sem razão para viver, sem nada pela frente. E então, sem você por lá para que a deixasse para você, parecia não haver razão para não vender a loja, Fanny ia dizendo, quando ouviram ruídos de pés vindo do armário de vassouras. Michael entrou, dizendo: Fechamos a loja. E olhe só quem está aqui. Ele segurava a mão de Marta, que estava mais magra e mais clara, e quase se parecia com ela mesma de novo. Ela se soltou de Michael e correu para Sophie, abraçando-a e gritando: Sophie, você deveria ter me contado. Depois, jogou-se nos braços de Fanny, como se nunca tivesse dito todas aquelas coisas sobre ela. Mas isso não foi tudo. Letty e a Sra. Fairfax entraram pelo armário em seguida, carregando um cesto grande entre elas, e logo atrás veio Percival, que parecia mais pálido do que Sophie jamais o vira. Viemos na primeira luz da manhã, disse a Sra. Fairfax, e trouxemos. Minha nossa! É Fanny. Ela largou seu lado do cesto e correu para abraçar Fanny. Letty também largou o seu lado e correu para abraçar Sophie. Na verdade, foram tantos abraços, exclamações e gritos que Sophie se admirou de ou não acordar. Mas, mesmo em meio à balbúrdia, ela podia ouvi-lo roncar. Tenho de ir embora esta noite, pensou. Estava contente demais por rever todos para cogitar de partir antes. Letty era muito afetuosa com Percival. Enquanto Michael carregava a cesta para a bancada e desembrulhava frangos, vinhos e pudins de mel, Letty pendurou-se no braço de Percival com um ar de dona que Sophie não aprovava muito, fazendo-o contar-lhe tudo de que se lembrava. Percival não parecia se importar. Letty estava tão bonita que Sophie não o culpou. Ele simplesmente chegou e começou a se transformar em homem e depois em diferentes cães, insistindo que me conhecia, contou Letty a Sophie. Sabia que jamais o vira, mas não importava. Ela dava tapinhas no ombro de Percival como se ele ainda fosse um cachorro. Mas você conheceu o príncipe Justin? Perguntou Sophie. Ah, sim, respondeu Letty, sem pensar. Quer dizer, ele estava disfarçado num uniforme verde,
mas evidente que era ele. Tão educado e refinado, mesmo quando se aborreceu com os feitiços de busca. Tive de fazer 2 lotes para ele, porque continuavam a mostrar que o mago Sulima estava em algum ponto entre nós e Market Shipping, e ele jurou que não podia ser verdade. E durante todo o tempo ele insistia em me interromper, chamando-me de doçura de um jeito meio sarcástico, e me perguntando quem eu era, onde minha família morava e quantos anos eu tinha. Achei aquilo um atrevimento. Era melhor ficar com o mago ou, e afirmar isso não é pouco. Àquela altura estavam todos mastigando, comendo frango e bebericando vinho. Calcifer estava tímido. Ele se reduzira a fagulhas verdes e ninguém parecia notá-lo. Sophie queria que ele conhecesse Letty. Ela tentou convencê-lo a sair. Esse é mesmo o demônio responsável pela vida de Ou? Perguntou Letty, baixando os olhos para as fagulhas verdes, um tanto incrédula. Sophie ergueu os olhos para assegurar Letty de que Calcifer era real e viu a sorta, Angorian de pé na porta, parecendo tímida e insegura. Ah, queiram me desculpar. Vim em uma hora, não? Disse ela. Só queria falar com o véu. Sophie levantou-se, sem saber direito o que fazer. Estava envergonhada da maneira como expulsara a sorta, Angorian da última vez. Foi só porque sabia que o a estava cortejando. Por outro lado, isso não significava que tinha de gostar dela. Michael resolveu o problema para Sophie, cumprimentando a sorta, Angorian com um sorriso radiante e uma exclamação de boas-vindas. Ou está dormindo no momento, disse. Venha tomar um copo de vinho enquanto espera. Que gentil, disse a sorta, Angorian. Mas estava claro que não estava feliz. Recusou o vinho e andou de um lado para o outro com nervosismo, mordiscando uma coxa de frango. O lugar estava cheio de pessoas que se conheciam muito bem, enquanto ela era intrusa. Fanny não ajudou, desviando-se da conversa ininterrupta com a senhora Fairfax e dizendo: "Que roupas esquisitas." Marta também não colaborou. Ela vira com que admiração Michael cumprimentar a sorta, Angorian e tratou de providenciar para que ele não conversasse com ninguém além dela e Sophie. Letty, por sua vez, ignorou a sorta, Angorian e foi sentar-se nos degraus com Percival. A sorta, Angorian pareceu concluir depressa que já era o bastante. Sophie a viu à porta, tentando abri-la. Correu até ela, sentindo-se muito culpada. Afinal, a sorta, Angorian devia gostar muito de Ou para ter ido lá. "Por favor, não vá embora ainda", pediu Sophie. "Vou acordar Ou." "Ah, não faça isso", disse a sorta, Angorian, com um sorriso nervoso. "Tirei o dia de folga, e não me incomodo de esperar. Pensei em passear um pouco lá fora. Está abafado aqui, com aquele fogo verde engraçado queimando." Essa pareceu a Sophie uma maneira perfeita de se livrar da sorta, Angorian sem de fato se livrar dela. Educadamente ela lhe abriu a porta. De algum modo. Talvez tivesse a ver com as defesas que Ou dissera a Michael para manter, a maçaneta havia girado e tinha o púrpura voltado para baixo. Lá fora, o sol brilhava em meio à névoa, sobre as margens cobertas de flores púrpura e vermelhas. "Que azaleias maravilhosas!" exclamou a sorta, Angorian com sua voz rouca e trêmula. "Preciso vê-las de perto." E desceu, impaciente, para a grama pantanosa. "Não vá para sudeste", gritou-lhe Sophie. O castelo se movia lateralmente. A sorta, Angorian enterrou o rosto bonito num buquê de flores brancas. "Não irei longe", garantiu. "Santo Deus!" exclamou Fanny, chegando por trás de Sophie. "O que aconteceu com minha carruagem?" Sophie explicou, até onde pôde. Mas Fanny estava tão preocupada que Sophie teve de virar a maçaneta com o laranja para baixo e abri-la para mostrar a entrada da mansão num dia muito mais cinzento, onde o criado e o cocheiro de Fanny estavam sentados no teto da carruagem, comendo linguiça fria e jogando cartas. Só então Fanny acreditou que sua carruagem não havia desaparecido por encanto. Sophie estava tentando explicar, sem que ela mesma soubesse, como uma só porta podia se abrir para diversos lugares, quando Calcifer surgiu de suas achas de lenha, rugindo. "Oh!" rosnou ele,
enchendo a chaminé com chamas azuis. Oh! Ovel Jenkins, a bruxa encontrou a família de sua irmã. Ouviram-se duas pancadas violentas acima deles. A porta do quarto de Ou bateu e ele desceu chispando. Letty e Percival foram tirados de seu caminho. Fanny gritou ao vê-lo. O cabelo de Ou era como um monte de feno e havia círculos vermelhos em torno de seus olhos. Pegou-me no meu lado mais fraco, a desgraçada. Gritou ele, ao atravessar a sala como um raio, as mangas negras esvoaçando. Era o que eu temia. Obrigado, Calcifer. Ele empurrou Fanny para o lado e abriu a porta violentamente. Sophie ouviu a porta bater atrás de Ou enquanto ela subia mancando ao andar de cima. Sabia que era indiscrição, mas tinha de ver o que acontecia. Ao entrar no quarto de Ou, ouviu que todos a seguiam. Que quarto imundo! Exclamou Fanny. Sophie olhou pela janela. Caía uma garoa no jardim. As gotas pendiam do balanço. A tremulante cabeleira vermelha da bruxa estava coberta pela garoa. Ela estava parada, encostada no balanço, alta e soberana em suas vestes vermelhas, acenando sem parar. A sobrinha de Ou, Mari, atravessava a relva molhada em direção à bruxa. Não parecia querer ir, mas pelo jeito não tinha escolha. Atrás dela, o sobrinho de Ou, Neil, arrastava os pés em direção à bruxa ainda mais devagar, com seu olhar mais feroz. E a irmã de Ou, Megan, vinha atrás das duas crianças. Sophie podia ver Megan gesticular com os braços e abrir e fechar a boca. Ela obviamente protestava contra a bruxa, mas estava sendo atraída para ela também. Ou apareceu no gramado. Ele não mudará de roupa. Também não fez mágica alguma. Simplesmente foi para cima da bruxa. Esta tentou agarrar Mari, mas a menina ainda estava muito longe dela. Ou chegou até Mari primeiro, passou-a para trás de si e continuou. E a bruxa correu. Correu, como um gato perseguido por um cão, através do gramado e por cima da cerca, numa profusão de roupas coloridas como chamas, com Ou, como o cão perseguidor, mais ou menos a um pé de distância, chegando mais perto. A bruxa desapareceu do outro lado da cerca numa mancha vermelha. Ou foi atrás dela num borrão negro com mangas esvoaçantes. E então a cerca escondeu ambos da vista. Espero que ele a pegue, disse Marta. A garotinha está chorando. Lá embaixo, Megan pôs o braço ao redor de Mari e levou as duas crianças para dentro. Ninguém sabia o que havia acontecido a Ou e à bruxa. Letty e Percival e Marta e Michael desceram novamente. Fanny e a senhora Fairfax estavam perplexas com o estado de sujeira do quarto de Ou. Veja aquelas aranhas, disse a senhora Fairfax. E o pó nestas cortinas, apontou Fanny. Annabel, vi umas vassouras naquela passagem que você usou. Vamos buscá-las, disse a senhora Fairfax. Vou prender o vestido para você, Fanny, e mãos à obra. Não suporto que um quarto fique nesse estado. Ah, pobre Ou, pensou Sophie. Ele adora essas aranhas. Ela subiu correndo as escadas, imaginando como poderia impedir Fanny e a senhora Fairfax. Do andar de baixo, Michael chamou. Sophie. Vamos dar uma olhada na mansão. Quer vir conosco? Aquilo pareceu ideal para deter as duas mulheres. Sophie chamou Fanny e desceu capengando a escada, apressada. Letty e Percival já estavam abrindo a porta. Letty não escutara a explicação que Sophie dera a Fanny. E era evidente que Percival também não entenderá. Sophie viu que eles estavam abrindo a porta com o púrpura para baixo por engano. Eles abriram quando Sophie atravessava a sala para mostrar-lhes o certo. O espantalho surgiu na soleira, emoldurado pelas flores. Feche a porta, gritou Sophie. Ela viu o que tinha acontecido. Na verdade, ajudara o espantalho na noite anterior, dizendo-lhe que fosse 10 vezes mais rápido. Ele simplesmente correrá para a entrada do castelo e tentará entrar. Mas a sorta, Angorian estava lá fora. Sophie imaginou se ela não estaria desmaiada entre os arbustos.
Ah, essa não, disse, sem forças. De qualquer forma, ninguém estava prestando atenção nela. O rosto de Letty estava da cor do vestido de Fanny, e ela segurava Marta. Percival se achava de pé, com o olhar fixo, e Michael tentava pegar o crânio, que batia os dentes com tanta força que estava por cair da bancada, levando com ele uma garrafa de vinho. E o crânio parecia surtir um estranho efeito no violão também. Seus acordes soavam longos e murmurantes, non arrum. Non arrum. Calcifer chamejou pela chaminé novamente. A coisa está falando, disse ele a Sophie. Está dizendo que não quer fazer mal a ninguém. Acho que diz a verdade. Está esperando sua permissão para entrar. Certamente o espantalho só estava ali parado. Não tentava forçar sua entrada como antes. E Calcifer deve ter confiado nele, pois havia parado o movimento do castelo. Sophie olhou para o rosto de Nabo e para os trapos que tremulavam. Não era tão assustador, afinal. Ela já tivera simpatia por ele. Na verdade, suspeitava de que o tinha transformado numa desculpa conveniente para não deixar o castelo, porque ela queria mesmo era ficar. Agora não fazia mais sentido. Sophie tinha de partir de qualquer jeito, ou preferia a sorte Angorian. Entre, por favor, disse ela, um pouco rouca. Disse o violão. O espantalho surgiu na sala com um poderoso salto de lado. Ficou oscilando sobre a única perna como se procurasse algo. O aroma de flores que ele trouxera não ocultava seu próprio cheiro de poeira e nabo estragado. O crânio novamente bateu os dentes sob os dedos de Michael. O espantalho rodopiou, feliz, e caiu para o lado dele. Michael fez uma tentativa de resgatar o crânio e depois saiu depressa da frente. Porque quando o espantalho caiu sobre a bancada, houve o abalo sibilante de uma poderosa magia e o crânio fundiu-se com a cabeça de nabo do espantalho. Pareceu entrar no nabo e preenchê-lo. Havia agora uma forte sugestão de um rosto irregular no nabo. O problema era que estava voltado para as costas do espantalho. Ele se sacudiu, pulou meio vacilante e então rodou rapidamente o corpo de modo que a frente ficou sob o rosto de nabo. Lentamente o espantalho relaxou os braços esticados ao lado do corpo. Agora posso falar, disse, numa voz meio pastosa. Acho que vou desmaiar, anunciou Fanny, na escada. Bobagem, retrucou a senhora Fairfax, atrás de Fanny. A coisa não passa do golem de um mágico. Ele tem de fazer o que lhe foi ordenado. São inofensivos. Letty, apesar de tudo, parecia prestes a perder os sentidos. Mas a única pessoa a desmaiar de fato foi Percival, que desabou no chão, silenciosamente, e ficou deitado, enroscado como se estivesse adormecido. Letty, apesar de apavorada, correu para ele, mas recuou quando o espantalho deu outro pulo e parou diante de Percival. Esta é uma das peças que me mandaram encontrar, disse ele em sua voz pastosa. Balançou-se sobre a perna até ficar de frente para Sophie. Preciso lhe agradecer, disse. Meu crânio estava longe e fiquei sem forças antes de conseguir alcançá-lo. Eu teria ficado naquela sebe se você não tivesse vindo e me dado um sopro de vida. Ele rodou até a senhora Fairfax e depois até Letty. Agradeço a vocês duas também, disse ele. Quem mandou você? O que você foi instruído a fazer? Indagou Sophie. O espantalho balançou-se, hesitante. Mais do que isto, disse. Ainda há peças faltando. Todos esperaram, a maioria chocada demais para falar, enquanto o espantalho rodava de um lado para o outro, parecendo pensar. Percival é uma peça do quê? Perguntou Sophie. Deixe que ele se recomponha, disse Calcifer. Ninguém nunca lhe pediu que se explicasse a NT. Ele parou de falar de repente e encolheu-se até virar uma pequenina chama verde. Michael e Sophie trocaram olhares alarmados. Então uma nova voz falou, vinda do nada. Era amplificada e abafada, como se falasse de dentro de uma caixa, mas era inconfundivelmente a voz da bruxa. Michael Fisher, disse a voz, diga a seu mestre, que ele caiu na minha armadilha. Agora tenho em meu poder a mulher chamada Lilian Gorian, na minha fortaleza nas terras desoladas.
Diga a ele que só a deixarei ir se ele vier pessoalmente buscá-la. Ficou claro, Michael Fisher? O espantalho rodopiou e saltou em direção à porta aberta. Ah, não! Gritou Michael. Pare! A bruxa deve tê-lo mandado para poder entrar aqui. Capítulo 21. No qual um contrato é firmado diante de testemunhas. A maioria correu atrás do espantalho. Sophie correu para o outro lado, através do armário de vassouras, para o interior da loja, pegando sua bengala no caminho. É minha culpa. Murmurou. Tudo o que eu faço dá errado. Eu poderia ter mantido a sorta, angorinha aqui dentro. Só precisava falar com ela educadamente, coitadinha. Ou pode ter me perdoado muitas vezes, mas esta ele não vai me perdoar tão cedo. Na loja de flores, ela puxou as botas de 7 léguas da vitrine e a esvaziou, espalhando hibiscos, rosas e água pelo chão. Destrancou a porta da loja e arrastou as botas molhadas até a calçada cheia de gente. Com licença, disse a vários sapatos e mangas esvoaçantes que passavam no caminho dela. Olhou para o sol, que não era fácil de achar no céu nublado e cinzento. Vejamos. Sudeste. Para lá. Com licença, disse, abrindo um pequeno espaço para as botas em meio àqueles que aproveitavam o feriado. Colocou as botas no chão, viradas para o lugar certo. Então, calçou-as e começou a andar. Zip zip, zip zip. Foi rápido assim, e ainda mais indistinto e de perder o fôlego com as 2 botas do que com uma. Sophie vislumbrava brevemente, entre longos passos duplos, a mansão no fim do vale, cintilando entre as árvores, com a carruagem de Fanny na porta, samambaias numa colina, um pequeno rio correndo para um vale verde, o mesmo rio deslizando num vale mais largo, o mesmo vale tão amplo que parecia infinito e azul à distância, e uma torre longínqua, mais distante do que poderia ter sido Kingsbury, a planície estreitando-se em direção às montanhas novamente, uma montanha cuja vertente era tão íngreme. Sob a bota que ela tropeçava, apesar da bengala, tropeço este que a levou para a beira de uma garganta profunda repleta de uma névoa azul, com as copas das árvores bem abaixo, onde tinha de dar outro passo largo ou cair. E assim Sophie foi parar numa areia amarela e grossa. Apanhou a bengala e olhou cautelosamente à sua volta. Atrás do seu ombro direito, a alguns quilômetros de distância, uma neblina branca quase escondia as montanhas que ela acabará de transpor zunindo. Abaixo da neblina havia uma faixa verde escura. Sophie sentiu. Embora não pudesse ver o castelo animado de tão longe, tinha certeza de que a névoa marcava o local das flores. Deu outro passo cauteloso. Zip! Estava assustadoramente quente. A areia cor de argila amarelada estendia-se em todas as direções agora, brilhando no calor pedras se espalhavam de forma desordenada. As únicas coisas que cresciam ali eram ocasionais arbustos cinzentos e tristonhos. As montanhas pareciam nuvens surgindo no horizonte. Se estas são as terras desoladas, disse Sophie, o suor escorrendo-lhe em todas as rugas, tenho pena da bruxa por ter de viver aqui. Deu outro passo. O vento que provocou não a refrescou. As pedras e arbustos eram os mesmos, mas a areia estava mais cinza, e as montanhas pareciam ter encolhido no céu. Sophie fitou o brilho trêmulo e cinzento adiante, onde achou que podia ver algo mais alto do que as pedras. Deu mais um passo. Agora estava um forno. Mas havia uma pilha de formato peculiar a cerca de meio quilômetro, erguendo-se numa ligeira elevação do terreno pedregoso. Era uma forma fantástica de pequenas torres retorcidas, subindo até uma torre principal ligeiramente torta, como um velho dedo nodoso. Sophie tirou as botas. Estava quente demais para levar algo tão pesado, então seguiu caminhando com esforço a fim de investigar, levando apenas a bengala. A construção parecia feita da areia amarelo-cinzenta das terras desoladas. Primeiro, Sophie se perguntou se poderia ser algum tipo estranho de formigueiro. Mas, ao se aproximar, pôde ver que era como se algo tivesse fundido milhares de vasos de plantas numa pilha afunilada. Ela sorriu. Muitas vezes o castelo animado lhe parecerá o interior de uma chaminé. Mas aquela construção, sim, era realmente uma coleção de cones de chaminé.
Tinha de ser o trabalho de um demônio do fogo. Quando Sophie ofegava a ladeira acima, de repente ficou claro que se tratava da fortaleza da bruxa. Duas pequenas figuras cor de laranja saíram de uma área escura no fundo e ficaram à sua espera. Sophie reconheceu os dois pajens da bruxa. Apesar de acalorada e arfante, tentou falar com eles educadamente, a fim de mostrar que nada tinha contra eles. Boa tarde, disse. Eles só lhe dirigiram olhares carrancudos. Um deles curvou-se e levantou a mão, apontando na direção da escura arcada deformada entre as colunas curvas de cones de chaminé. Sophie deu de ombros e o acompanhou. O outro pajem caminhava atrás dela. Evidentemente, a entrada desapareceu assim que ela atravessou. Sophie deu de ombros novamente. Resolveria esse problema quando voltasse. Arrumou o chale de renda, alisou as saias enlameadas e seguiu em frente. Era um pouco como passar pela porta do castelo com a maçaneta no preto. Houve um momento de nada e depois uma luminosidade pálida. A luz vinha de chamas amarelo-esverdeadas que queimavam e tremulavam por toda parte, mas de um modo sombrio que não produzia calor e muito pouca luz. Quando Sophie olhava para elas, as chamas nunca estavam no lugar para onde ela olhava, mas sempre para o lado. Assim era a magia. Sophie deu de ombros mais uma vez e seguiu o pajem por ali e acolá, entre pilastras esguias do mesmo tipo de cone de chaminé que o restante do lugar. Por fim, os pajens guiaram-na até uma espécie de saída central. Ou talvez fosse apenas um espaço entre pilastras. Sophie ficou confusa. A fortaleza parecia enorme, embora ela suspeitasse de que fosse uma ilusão, assim como o castelo. A bruxa aguardava. De pé. Novamente, era difícil dizer como Sophie sabia, mas não podia ser ninguém mais. A bruxa estava imensamente alta e magra agora, e o cabelo estava claro, preso numa trança que lhe caía sobre um ombro ossudo. Usava um vestido branco. Quando Sophie encaminhou-se diretamente para ela, brandindo a bengala, a bruxa recuou. Não vou ser ameaçada. Disse a bruxa, parecendo fraca e cansada. Então me devolva a sorte, Angorian, e não será, disse Sophie. Vou pegá-la e partir. A bruxa recuou ainda mais, gesticulando com as mãos. E os dois pajens derreteram, formando bolhas laranja grudentas, que se ergueram no ar e voaram para Sophie. Eca! Saiam! Gritou Sophie, golpeando-os com a bengala. As bolhas laranja pareciam não se importar. Elas se desviavam, zigue-zagueavam no ar e depois partiam atrás de Sophie. Ela estava justamente pensando que levará a melhor sobre eles quando se viu grudada por eles a uma pilastra. Uma substância laranja pegajosa segurou-a pelos tornozelos quando ela tentou se mover e puxou seu cabelo dolorosamente. Eu quase prefiro o limo verde. Disse Sophie. Espero que eles não sejam meninos de verdade. Apenas emanações, disse a bruxa. Solte-me. Não. A bruxa deu-lhe as costas e pareceu perder completamente o interesse nela. Sophie começou a temer que, como sempre, tivesse estragado tudo. A coisa pegajosa parecia ficar mais dura a cada segundo. Quando tentou se mexer, aquilo a prendeu de volta na pilastra de barro. Onde está a sorte, Angorian? Você não vai encontrá-la, disse a bruxa. Vamos esperar que Ou venha. Ele não virá, retrucou Sophie. Ele é mais sensato. E sua praga não pegou. Vai pegar, disse a bruxa, sorrindo levemente. Agora que você caiu no nosso ardil e veio até aqui. Ao menos uma vez ou outra terá de ser honesto. Ela fez outro gesto, dessa vez para as chamas escuras, e uma espécie de trono surgiu entre duas pilastras e parou em frente à bruxa. Havia um homem sentado nele, usando um uniforme verde e botas altas e brilhantes. A princípio, Sophie pensou que ele estivesse adormecido, com a cabeça para o lado, fora do seu campo de visão. Mas a bruxa fez outro gesto e o homem sentou-se ereto. E ele não tinha cabeça. Sophie se deu conta de que estava olhando para o que restara do príncipe Dashti. Se fosse Fanny, disse Sophie, eu ameaçaria desmaiar. Põe a cabeça dele no lugar. Ele fica horrível assim.
Joguei as duas cabeças fora meses atrás, disse a bruxa. Vendi o crânio do mago Suliman junto com o violão dele. A cabeça do príncipe Dashin está andando por aí, com outras partes remanescentes. Este corpo é uma mistura perfeita do príncipe Dashin com o mago Suliman. Está esperando a cabeça de Ou, para torná-lo o ser humano perfeito. Quando tivermos a cabeça de Ou, teremos o novo rei de Ingari, e eu governarei como rainha. Você está louca! Exclamou Sophie. Você não tem direito de fazer quebra-cabeças das pessoas. E eu não pensaria que a cabeça de Ou vá fazer nada do que você quer. Ela vai fugir de algum jeito. Ou vai fazer exatamente o que mandarmos, disse a bruxa com um sorriso sarcástico e misterioso. Vamos controlar seu demônio de fogo. Sophie percebeu que estava assustadíssima. Sabia agora que tinha estragado tudo. Onde está a sorte, Angorian? Perguntou, empunhando a bengala. A bruxa não gostava quando Sophie brandia a bengala. Ela deu um passo atrás. Estou muito cansada, disse. Vocês vivem arruinando meus planos. Primeiro, o mago Suliman não queria vir aqui às terras desoladas, então tive de ameaçar a princesa Valeria a fim de obrigar o rei a mandá-lo aqui. Depois, quando chegou, ele plantou árvores. Então, durante meses o rei não quis deixar o príncipe Dashin seguir Suliman e, quando ele o seguiu, o tolo foi para o norte, por algum motivo, e tive de usar todas as minhas artimanhas para trazê-lo aqui. Ou me causou ainda mais problemas. Ele se safou uma vez. Tive de usar uma maldição para trazê-lo aqui, e, enquanto eu descobria o suficiente sobre ele para jogar a praga, você entrou no que restou do cérebro de Suliman e me criou mais problemas. E agora, quando trago você aqui, você sacode essa bengala e discute. Trabalhei muito por este momento, e não vou ser contrariada. Ela virou as costas e se afastou para a penumbra. Sophie observava a figura alta e branca movimentando-se entre as chamas sem brilho. Acho que a idade lhe pesou, pensou Sophie. Ela está louca. Tenho de me libertar e resgatar a sorte, Angorian de alguma forma. Lembrando que a coisa laranja havia evitado sua bengala, assim como a bruxa, Sophie passou a bengala sobre os ombros e balançou-a para frente e para trás, onde a substância pegajosa encontrava a pilastra de cerâmica. Saia daí! Disse. Solte-me. Seu cabelo era puxado dolorosamente, mas fiapos laranja começaram a se soltar. Sophie balançou a bengala com mais força. Ela conseguirá liberar a cabeça e os ombros quando um baque surdo se fez ouvir. As pálidas chamas tremeram e a pilastra atrás de Sophie se sacudiu. Então, com um estrondo como 1000 serviços de chá caindo escada abaixo, um pedaço da parede da fortaleza explodiu. A luz ofuscante invadiu por um buraco grande e irregular, e uma figura saltou para dentro pela abertura. Sophie voltou-se, ansiosa, na esperança de que fosse Ou. Mas a figura negra tinha apenas uma perna. Era o espantalho de novo. A bruxa deu um uivo de raiva e avançou sobre ele com a trança clara esvoaçando e os braços ossudos estendidos. O espantalho pulou sobre ela. Houve mais um estouro violento e os dois foram envolvidos numa nuvem mágica, como aquela sobreportável quando Ou e a bruxa lutaram. A nuvem bateu-se para lá e para cá, enchendo o ar poeirento com guinchos e estrondos. O cabelo de Sophie se arrepiou. A nuvem estava a apenas alguns metros, indo de um lado para o outro entre as pilastras de cerâmica. E a abertura na parede estava bem próxima também. Como Sophie imaginara, a fortaleza não era tão grande. A cada vez que a nuvem se movia pelo buraco branco ofuscante, ela podia enxergar através dele e via as duas figuras magricelas lutando em sua névoa. Enquanto assistia, continuava a brandir a bengala atrás de suas costas. Ela estava solta, a não ser pelas pernas, quando a nuvem atravessou na frente da luz mais uma vez. Sophie viu outra pessoa passar pela abertura. Esta tinha mangas negras esvoaçantes. Era Ou. Sophie podia ver claramente a sua silhueta, de pé com os braços cruzados, observando a batalha. Por um momento pareceu que ele deixaria a bruxa e o espantalho continuarem. E então as longas mangas se agitaram quando Ou ergueu os braços. Acima dos gritos e estrondos,
a voz de Ou berrou uma palavra comprida e estranha, acompanhada de uma longa trovoada. Tanto o espantalho como a bruxa se sobressaltaram. Estampidos soaram em torno das pilastras de cerâmica, eco após eco, e cada eco carregava com ele um pouco da nuvem de magia. Ela se desfez em pequenos tufos e desapareceu em remoinhos escuros. Quando havia se tornado uma névoa branca muito fina, a figura alta de trança começou a vacilar. A bruxa pareceu dobrar-se sobre si mesma, cada vez mais magra e branca. Por fim, quando a névoa se dispersou totalmente, ela caiu numa pilha com um leve tilintar. Quando os milhares de ecos suaves cessaram, Ou e o espantalho encararam-se cautelosamente sobre uma pilha de ossos. Ótimo, pensou Sophie. Ela soltou as pernas e dirigiu-se para a figura sem cabeça no trono, que a estava deixando nervosa. Não, meu amigo, disse Ou ao espantalho. Ele pulara no meio dos ossos e os estava empurrando para lá e para cá com a perna. Não, você não vai encontrar o coração dela aí. Ele está com o demônio de fogo dela. Acho que ele a controla faz muito tempo. É triste, realmente. Quando Sophie tirou o chale e o arrumou decentemente nos ombros sem cabeça do príncipe Jashin, Ou disse: Acho que o resto do que você está procurando está aqui. Ele andou até o trono, com o espantalho pulando a seu lado. Típico. Disse a Sophie. Quebro o meu pescoço para chegar aqui e encontro você fazendo arrumação. Sophie olhou para ele. Como temia, a intensa luz do dia que atravessava a parede quebrada mostrava que Ou não se barbeara nem se penteara. Os olhos ainda estavam vermelhos e as mangas negras estavam rasgadas em vários lugares. Entre Ou e o espantalho, não havia muito a escolher. Ah, Deus, pensou Sophie. Ele deve amar muito a Sorta, Angorian. Vim por causa da Sorta, Angorian, explicou ela. E eu que pensei que, se providenciasse para que sua família a visitasse, você ficaria quieta ao menos uma vez. Disse Ou, irritado. Mas não. O espantalho começou a saltar na frente de Sophie. O mago Sulima me enviou, disse ele com sua voz pastosa. Eu estava guardando os arbustos dele contra os pássaros nas terras desoladas quando a bruxa o pegou. Ele jogou toda a sua mágica sobre mim, e me deu ordens para vir resgatá-lo. Mas quando cheguei a bruxa já o tinha feito em pedaços e estes se achavam em diversos locais. Foi uma tarefa árdua. Se você não tivesse vindo e me dado vida de novo, eu teria fracassado. Isso respondia às perguntas que Sophie lhe fizera antes de os dois partirem. Então, quando o príncipe Jashin pediu os feitiços de busca, eles deviam estar apontando para você, disse ela. Por quê? Para mim ou para o crânio dele, respondeu o espantalho. Cá entre nós, somos a melhor parte dele. E Percival é feito do mago Suliman e do príncipe Jashin? Indagou Sophie. Ela não tinha certeza se Leti ia gostar disso. O espantalho assentiu com sua cabeça de nabo. Ambas as partes me contaram que a bruxa e seu demônio do fogo não estavam mais juntos e que eu poderia vencê-la, disse ele. Agradeço a você por me ter dado 10 vezes minha velocidade anterior. Ou pôs o espantalho de lado. Traga aquele corpo com você até o castelo, disse ele. Eu lhe explicarei lá. Sophie e eu temos de voltar antes que o demônio de fogo encontre um modo de furar minhas defesas. Ele segurou o pulso fino de Sophie. Vamos. Onde estão as botas de 7 léguas? Sophie se deteve. Mas a Sorta, Angorian. Você não entende? Disse Ou, arrastando-a, a Sorta, Angorian é o demônio de fogo. Se ele entrar no castelo, então será o fim de Calcifer e o meu também. Sophie cobriu a boca com as mãos. Eu sabia que tinha estragado tudo. Disse. Ela já esteve lá dentro 2 vezes. Mas, saiu. Ah, meu Deus, grunhiu Ou. Ela tocou em algo? No violão, admitiu Sophie. Então ainda está lá, afirmou Ou. Vamos. E puxou Sophie pela parede aberta. Siga-nos com cautela, gritou para o espantalho. Vou ter de levantar um vento.
Não há tempo para procurar as botas, disse ele a Sophie enquanto passavam pelas bordas irregulares saindo no sol quente. Corra. E continue correndo, ou não poderei movimentar você. Sophie se virou sozinha com a bengala e conseguiu partir numa corrida claudicante, tropeçando entre as pedras. Ou corria a seu lado, empurrando-a. O vento ganhou intensidade, assoviando, depois rugindo, quente e arenoso, e a areia cinzenta subia em torno deles numa tempestade que caiu zunindo na fortaleza de cerâmica. A essa altura eles não corriam, mas deslizavam para frente numa espécie de corrida em câmera lenta. Pó e areia turbilhonavam em torno deles, a grande altura e estendendo-se até bem longe em seu rastro. Era muito barulhento e nem um pouco confortável, mas as terras desoladas passaram no átimo. Não é culpa de Calcifer, gritou Sophie. Eu lhe disse que não contasse. Ele não contaria de qualquer maneira, berrou de volta Ou. Eu sabia que ele nunca delataria um companheiro demônio de fogo. Ele sempre foi meu flanco mais vulnerável. Pensei que fosse Gales. Não. Deixei que pensassem isso de propósito. Sabia que eu ficaria irritado o bastante para detê-la se tentasse algo lá. Eu precisava deixar uma entrada para ela, entende? Minha única chance de chegar ao príncipe Jashin era usar a maldição que ela jogará sobre mim para me aproximar dela. Então você ia resgatar o príncipe. Por que fingiu que tinha fugido? Para enganar a bruxa? Certamente que não. Sou um covarde. A única maneira de eu fazer algo tão assustador assim é dizer a mim mesmo que não estou fazendo nada disso. Ah, meu Deus, pensou Sophie, olhando em torno para o remoinho de areia. Ele está sendo sincero. E isto é um vento. A última parte da maldição se realizou. A areia quente a fustigava ruidosamente e a mão de Ou a machucava. Continue correndo. Bradou Ou. Você vai se machucar nessa velocidade. Sophie engasgou e fez suas pernas funcionarem de novo. Podia ver as montanhas claramente agora e aquela linha verde abaixo eram os arbustos em flor. Apesar de ainda haver areia amarela rodopiando no caminho, as montanhas pareciam crescer e a linha verde corria ao encontro deles até ficar da altura de uma sebe. Todos os meus flancos estavam vulneráveis. Gritou Ou. Eu estava contando que Suleiman estivesse vivo. Depois, quando parecia que tudo o que restava dele era Percival, fiquei tão assustado que tive de sair e me embebedar. Aí você vem e brinca nas mãos da bruxa. Sou a mais velha. Gritou Sophie. Sou um fracasso. Bobagem. Berrou Ou. Você nunca para e pensa. Ou estava reduzindo a velocidade. O pó pulava em torno deles em densas nuvens. Sophie só sabia que os arbustos estavam próximos porque ouvia o sibilar e o bater do vento arenoso nas folhas. Eles mergulharam entre eles com um ruído, ainda seguindo tão depressa que Ou teve de se desviar e arrastar Sophie numa longa corrida pela superfície do lago. E você é boa demais, acrescentou ele, acima do ruído da água e da areia nas folhas de lírios. Eu estava contando com o fato de você ser ciumenta demais para deixar aquele demônio se aproximar. Chegaram à margem enevoada numa corrida lenta. Os arbustos de ambos os lados da trilha verde se agitaram quando eles passaram jogando pássaros e pétalas num remoinho atrás deles. O castelo descia rapidamente a estrada, vindo na direção deles, com sua fumaça deixando um rastro no vento. Ou reduziu a velocidade o bastante para escancarar a porta, e empurrou Sophie e a si mesmo para dentro. Michael! Gritou ele. Não fui eu quem deixou o espantalho entrar. Disse Michael, sentindo-se culpado. Tudo parecia normal. Sophie ficou surpresa ao descobrir que havia se ausentado por um curto tempo, na verdade. Alguém puxara sua cama de sob a escada e Percival estava deitado nela, ainda inconsciente. Letty, Martha e Michael estavam reunidos em torno dele. No andar de cima, Sophie podia ouvir as vozes da Sra. Fairfax e de Fanny, combinadas com ameaçadores sussurros e pancadas que sugeriam que as aranhas de Ou estavam passando por um momento difícil. Ou soltou Sophie e mergulhou na direção do violão. Antes que pudesse tocá-lo, este rompeu num longo e melodioso boom.
As cordas vibraram. Farpas de madeira choveram sobre Oo. Ele foi forçado a recuar, protegendo o rosto com uma manga rasgada. De repente, a sorta, Angorinha estava parada ao lado da lareira, sorrindo. Oo estava certo. Ela devia ter estado no violão todo esse tempo, esperando o momento certo. Sua bruxa está morta, disse-lhe Oo. Não é uma pena. Retrucou a sorta, Angorian, despreocupada. Agora posso me tornar um novo ser humano que será muito melhor. A maldição foi cumprida. Posso pôr as mãos no seu coração agora. E ela inseriu a mão na lareira e tirou Calcifer de lá de dentro. Calcifer vacilou sobre o punho fechado dela, parecendo apavorado. Ninguém se mexa, alertou a sorta, Angorian. Ninguém ousava se mexer. Ou era o mais imóvel. Socorro! Disse Calcifer, baixinho. Ninguém pode ajudá-lo, disse a sorta, Angorian. Você vai me ajudar a controlar meu novo ser humano. Deixe-me mostrar a você. Só tenho de apertar mais um pouco. Ela apertou a mão que segurava Calcifer até os nós dos dedos ficarem pálidos. Oo e Calcifer gritaram juntos. Calcifer se debatia em agonia. O rosto de Oo ficou azulado e ele desabou no chão como uma árvore derrubada, onde ficou tão inconsciente quanto Percival. Sophie achou que ele não estava respirando. A sorta, Angorian, ficou atonita. Ela olhou para Oo. Ele está fingindo, disse ela. Não, não está. Gritou Calcifer, retorcido numa forma espiralada. O coração dele está muito mole. Solte-me. Sophie levantou a bengala, devagar e suavemente. Dessa vez ela pensou por um instante antes de agir. Bengala, murmurou, bata na sorta, Angorian, mas não machuque ninguém mais. Então, ela balançou a bengala e acertou os dedos da sorta, Angorian, com o maior barulho possível. A sorta, Angorian, soltou um guincho como uma tora molhada queimando e largou Calcifer. O pobre rolou desamparado no chão, de lado, rugindo de terror. A sorta, Angorian, levantou um dos pés para pisar nele. Sophie teve de soltar a bengala e mergulhar para salvar Calcifer. A bengala, para sua surpresa, acertou a sorta, Angorian, novamente por conta própria, e de novo, e mais uma vez. Mas certamente que sim, pensou Sophie. Ela dera a vida àquela bengala. A senhora Penstemon lhe tinha dito isso. A sorta, Angorian, sibilou e hesitou. Sophie estava de pé segurando Calcifer, enquanto sua bengala açoitava a sorta, Angorian, e fumegava com o calor que emanava. Ao contrário, Calcifer não parecia estar muito quente. Tinha adquirido um tom azul leitoso com o choque. Sophie podia sentir que a massa escura do coração de Oo batia muito fracamente entre seus dedos. Tinha de ser o coração de Oo. Ele o dera a Calcifer como sua parte no contrato, para manter Calcifer vivo. Ele devia estar com pena de Calcifer, mas, ao mesmo tempo, que tolice. Fanny e a senhora Fairfax desceram as escadas correndo, empunhando vassouras. Ao vê-las, a sorta, Angorian, pareceu convencer-se de que havia fracassado. Então correu para a porta, com a bengala de Sophie atrás dela, ainda golpeando-a. Detenham-na! Gritou Sophie. Não a deixem sair. Protejam todas as portas. Todos se apressaram a obedecer. A senhora Fairfax posicionou-se no armário de vassouras, com sua vassoura erguida. Fanny ficou na escada. Letty deu um salto e guardou a porta para o quintal e Marta, o banheiro. Michael correu para a porta do castelo. Mas Percival pulou da cama e correu para essa porta também. Seu rosto estava pálido e os olhos, fechados, no entanto ele correu ainda mais rápido do que Michael. Chegou primeiro e abriu a porta. Com Calcifer tão indefeso, o castelo parara de se mover. A sorta, Angorian, viu os arbustos imóveis na neblina do lado de fora e correu para a porta numa velocidade do outro mundo. Antes que a alcançasse, porém, a passagem foi bloqueada pelo espantalho, que surgiu com o príncipe Jashin pendurado nos ombros, ainda enrolado no chale de renda de Sophie.
Ele abriu os braços atravessados na porta e a sorta, Angorinha recuou. A bengala que continuava a atingi-la estava em chamas agora. Sua ponta de metal brilhava. Sophie se deu conta de que não duraria muito tempo mais. Para sua sorte, a sorta, Angorinha odiava tanto que agarrou Michael e o arrastou para a frente do caminho da bengala. Esta tinha ordens para não machucar Michael. Então pairou, em brasa. Marta correu e tentou puxar Michael dali. A bengala tinha de evitá-la também. Sophie, como sempre, errara a mão. Não havia tempo a perder. Calcifer, disse Sophie, terei de quebrar seu contrato. Isso vai matá-lo? Sim, se qualquer outra pessoa o quebrasse, respondeu Calcifer com voz rouca. Por isso pedi que você o fizesse. Eu sabia que você podia dar vida às coisas. Veja o que fez pelo espantalho e pelo crânio. Então tenha mais 1000 anos. Exclamou Sophie, e desejou com intensidade, para o caso de apenas falar não ser o bastante. Isso a tinha preocupado muito. Segurou Calcifer e cuidadosamente removeu a massa escura, do mesmo modo como removeria um broto morto de um talo. Calcifer rodopiou, liberto, e pairou ao lado de seu ombro como uma lágrima azul. Sinto-me tão leve. Disse ele. Então se deu conta do que acontecerá. Estou livre. Gritou. Ele rodopiou até a chaminé e mergulhou nela, desaparecendo. Estou livre. Sophie ouviu-o gritar ao longe acima deles, quando saiu pela chaminé da loja. Sophie voltou-se para O com a massa escura quase morta, em dúvida apesar da pressa. Tinha de acertar, e não estava segura de como fazer aquilo. Bom, aí vai, disse. Ajoelhando-se ao lado dele, cuidadosamente ela pôs a massa escura no peito dele, num ponto mais à esquerda, onde sentia o seu coração quando ele a incomodava, e empurrou. Vá, disse ela. Entre aí e trabalhe. E empurrou e empurrou. O coração começou a afundar e a bater com mais força à medida que entrava. Sophie tentou ignorar as chamas e disputas na porta e manter uma pressão firme e contínua. Seu cabelo insistia em atrapalhar, caindo sobre seu rosto em mechas avermelhadas, mas ela tentava ignorar aquilo também. E empurrava. O coração entrou. Assim que desapareceu no peito, ou se mexeu. Deu um grunhido alto e rolou, ficando de bruços. Pelos dentes do inferno. Que ressaca! Não, você bateu a cabeça no chão, disse Sophie. Ou ficou de 4, com dificuldade. Não posso ficar aqui, disse. Preciso resgatar aquela tola da Sophie. Eu estou aqui. Disse ela, sacudindo o ombro dele. E também a sorta, Angorinha. Levante-se e faça algo em relação a ela. Depressa. A bengala estava totalmente em chamas. O cabelo de Marta chamuscava. Ou se ergueu rapidamente. Levantou uma das mãos e proferiu uma frase com aquelas palavras que se perdem em trovões. Placas de gesso caíram do teto. Tudo tremeu. Mas a bengala sumiu e O deu um passo para trás com uma coisa pequena, dura e preta na mão. Podia ser um pedaço de carvão, a não ser pelo fato de que tinha a mesma forma que a coisa que Sophie acabará de enfiar no peito dele. A sorta, Angorinha chiou como uma fogueira molhada e estendeu os braços, suplicante. Acho que não, disse O. Você teve sua chance. Pelo jeito, estava tentando conseguir um coração novo também. Ia pegar o meu e deixar Calcifer morrer, não é? Ele segurava a coisa escura entre as duas palmas da mão e apertava. O velho coração da bruxa desintegrou-se em areia negra, fuligem e nada. A sorta, Angorinha desfez-se junto. Quando O abriu as mãos, vazias, a porta estava livre da sorta, Angorinha também. Outro fato ocorreu. No momento em que a sorta, Angorinha se foi, o espantalho também sumiu. Se Sophie tivesse olhado, teria visto 2 homens altos de pé na porta, sorrindo um para o outro. Um com o rosto de traços marcados, tinha cabelos castanho avermelhados. O outro, de uniforme verde, tinha traços mais vagos e um chale de renda sobre os ombros. Mas O virou-se para Sophie nesse momento.
Você não fica mesmo bem de cinza, comentou ele. Pensei isso quando a vi pela primeira vez. Calcifer foi embora, disse Sophie, tive de quebrar seu contrato. Ou parecia um pouco triste, mas disse. Nós dois esperávamos que você o fizesse. Nenhum de nós queria acabar como a bruxa e a sorta, Angorian. Você diria que seu cabelo é castanho avermelhado? Vermelho dourado, respondeu Sophie. Agora que Ou tinha o coração de volta, Sophie não percebia nenhuma grande mudança, a não ser talvez pela cor dos olhos, que parecia mais profunda, mais como olhos e menos como bolas de gude. Ao contrário de algumas pessoas, disse Sophie, é natural. Nunca entendi por que as pessoas valorizam tanto o que é natural, disse Ou, e Sophie soube, então, que ele não tinha mudado nada. Se ela tivesse tido alguma atenção sobrando, teria visto o príncipe Justin e o mago Sulima apertando as mãos e trocando tapinhas nas costas. É melhor voltar ao meu irmão, o rei, disse o príncipe Justin. Foi até Fanny, como a pessoa mais provável, e lhe fez uma profunda e elegante mesura. Estou me dirigindo à senhora desta casa? Hã? Na verdade, não, respondeu Fanny, tentando esconder a vassoura às suas costas. A senhora da casa é Sophie. Ou será, em breve, acrescentou a senhora Fairfax, sorrindo benevolente. Ou disse a Sophie. O tempo todo eu me perguntava se você não seria aquela adorável garota que conheci no 1º de maio. Por que estava tão assustada? Se Sophie tivesse prestado atenção, teria visto o mago Sulima aproximar-se de Letty. Agora que ele era ele mesmo, estava claro que o mago Sulima era pelo menos tão obstinado quanto Letty. Ela parecia muito nervosa quando Sulima se aproximou. Parecia que eu guardava a lembrança que o príncipe tinha de você, e não a minha própria, disse ele. Está tudo certo, retrucou Letty corajosamente. Foi um engano. Mas não foi. Protestou o mago Sulima. Você me permitiria tê-la como aluna ao menos? Letty enrubesceu violentamente ao ouvir isso e ficou sem saber o que responder. Para Sophie, esse era um problema de Letty. Ela tinha o seu. Ou disse. Acho que devemos viver felizes para sempre. E ela achou que ele falava sério. Sophie sabia que viver feliz para sempre com ele seria bem mais movimentado do que qualquer história poderia fazer imaginar, mas estava determinada a tentar. Deve ser de arrepiar os cabelos, acrescentou Ou. E você vai me explorar, disse Sophie. E depois você vai cortar todas as minhas roupas para me dar uma lição, disse ele. Se Sophie ou Ou tivessem alguma atenção sobrando, poderiam ter notado que o príncipe Justin, o mago Sulima e a senhora Fairfax estavam todos tentando falar com Ou, e que Fanny, Martha e Letty puxavam as mangas de Sophie, enquanto Michael puxava o casaco de Ou. Foi o uso de palavras mágicas mais preciso que já vi, disse a senhora Fairfax. Eu não saberia o que fazer com aquela criatura. Como costumo dizer. Sophie, disse Letty, preciso de um conselho. Mago Ou, disse o mago Sulima, preciso me desculpar por tentar mordê-lo tantas vezes. Normalmente, eu não sonharia meter os dentes num compatriota. Sophie, acho que este cavalheiro é um príncipe, disse Fanny. Senhor, disse o príncipe Justin, preciso lhe agradecer por me resgatar da bruxa. Sophie, disse Martha, seu feitiço foi quebrado. Está ouvindo? Mas Sophie e Ou, de mãos dadas, sorriam e sorriam, sem. Não me incomodem agora, disse Ou. Tudo o que fiz foi pelo dinheiro. Mentiroso! Exclamou Sophie. Eu disse, gritou Michael, que Calcifer voltou. Isso atraiu a atenção de Ou, e também a de Sophie. Eles olharam para a lareira, onde o conhecido rosto azul estava cintilando entre a lenha. Você não precisava fazer isso, disse Ou. Eu não ligo, desde que eu possa ir e vir, disse Calcifer. Além disso, está chovendo lá fora, em Market Shipping. Olá, ouvintes! Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Comente quais livros você gostaria de ver por aqui. Se você adora o que faço e quer ajudar a manter o conteúdo maravilhoso vindo, que tal fazer uma doação?
Qualquer valor é bem-vindo e faz toda a diferença para continuarmos nossa jornada juntos. A chave está na descrição. Beijos, até o próximo vídeo.